Salve, salve, meu terceirão! E aí, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje a gente vai falar sobre associação de resistores, tá certo? Bom, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre associação de resistores, vamos dar uma lembrada no que a gente tinha falado anteriormente sobre resistores ou sobre a resistência elétrica. Para isso eu vou usar aqui o desenho do meu circuito que eu fiz aqui. Beleza? Pessoal, esse desenho e esse desenho, eles representam para a gente dois circuitos elétricos. Tá certo? Meus queridos, vestibulares, Enem, gostam demais disso aqui. Gostam e gostam muito, tá certo? Difícil você pegar uma provinha do vestibular, uma provinha de Enem e não ver uma figurinha parecida com essa, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender o que é que está desenhado aqui pra gente, o que é que está representado aqui pra gente. Nesse meu circuito, todo o meu circuito elétrico, eu preciso ter uma fonte de tensão, certo? Que é quem vai fornecer a tensão necessária para o meu circuito, ok? Ou uma diferença de potencial, também é chamado assim. No caso, como nós estamos trabalhando, nós estamos chamando essa diferença de potencial ou a tensão que vai ser fornecida para esse meu circuito, nós estamos chamando essa tensão de VAB, certo? Adnan, na prática, lembra pra gente aí o que é isso? Isso aqui, meus queridos, é uma tomada, é uma bateria, é uma pilha, certo? É isso aqui, ó. É quem vai fornecer a tensão necessária para o meu circuito. Tá certo? Ou é quem vai estabelecer uma diferença de potencial. Estou falando esse termo porque o livro costuma trazer assim também, as questões às vezes trazem também. Peraí, mas o que é diferença de potencial? É a nossa fonte de tensão, tá certo? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, tensão ou diferença de potencial, certo? É quem vai fornecer essa tensão para o nosso circuito. É quando você chega, que você compra um aparelho e você chega lá e pluga ele na tomada. Puf, comprou um liquidificador, chegou lá com o liquidificador, vai lá e pluga ele na tomada. Quando você pluga ele na tomada, você está ligando isso aqui, tá certo? Você está fornecendo uma tensão para o seu aparelho, beleza? Vamos lá. Então, tá aqui a nossa tomada, ou a nossa bateria, ou a nossa pilha, certo? Esse risquinho aqui é um fio condutor. É um fio de eletricidade, um fio, tá certo? Aí o meu fio vem, o fio vem, ele vai percorrer todo o meu circuito. Para que serve esse fio condutor? Para conduzir ou para permitir a passagem da corrente elétrica, certo? Quando eu forneço uma tensão para o meu circuito, eu vou gerar aqui, ó, vai vir uma corrente elétrica. Essa corrente elétricazinha que nós estamos chamando de I, lembram disso? I é a intensidade da corrente elétrica que vai ser fornecida para o meu circuito, que vai passar pelo meu circuito quando eu ligo essa fonte de tensão, tá certo? Quando você chega lá, que você liga seu aparelhozinho na tomada, que vai passar por ele uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica de intensidade I, ela vai percorrer todo o circuito, ó, ela percorre todo o circuito, lá vem a nossa corrente elétrica de intensidade I. Quando a corrente elétrica chega nesse pedacinho aqui do circuito, ó a diferençazinha, nesse pedacinho aqui do circuito, está representando para a gente um resistor. Ele está dizendo para a gente, isso aqui está dizendo para a gente que quando essa corrente elétrica chegar aqui nesse ponto, ele vai encontrar uma resistência à sua passagem.
O que é a corrente elétrica? Não são os elétrons se movimentando de forma ordenada? Lá vem os elétrons, todo mundo se deslocando no fio condutor, o fio lisinho, todo mundo beleza, percorrendo aqui o fio. Quando chega nesse ponto, está lá um resistor. Ou seja, nesse ponto, a corrente elétrica vai encontrar uma resistência à sua passagem. Lembram disso? Esse resistor, eu vou chamar ele aqui de R. R, tá certo? Ele vai oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. O meu resistor eu estou chamando apenas de R, ok? E aí, mas Adnan, quando a corrente elétrica chega aqui, que ela encontra essa resistência à sua passagem, ela volta? Ela desiste? Ela para? Não. A corrente elétrica, ela é persistente. Quando ela chega aqui, ela continua. Ela passa pelo resistor e segue o caminho dela. Ó, e vai seguir o seu caminho, a corrente elétrica. Perceberam? Agora, olha só o que é que vai acontecer. A minha corrente elétrica veio, passou pelo meu circuito, passou pelo resistor. Aí olha só o que é que vem. Chega aqui, ele encontra outro resistor. Oxe, que pode isso, Adnan? Pode sim. Aqui outro resistor. Eu vou chamar esse resistor aqui de R1, esse resistor aqui de R2. A corrente elétrica veio, já tinha passado por R1, agora chega aqui e encontra R2. Ah, então agora ele vai parar, essa corrente elétrica vai parar e vai voltar. Não. Encontra um segundo resistor, mas continua o seu caminho. Ela passa, a corrente elétrica passa por esse resistor e segue o seu caminho. Quando chega nesse ponto, encontra um terceiro resistor. Eu vou chamar ele de R3. A corrente elétrica torna a passar por esse terceiro resistor. Ó, a minha corrente elétrica de intensidade I, ela continua passando, certo? E segue o caminho dela. Não tem mais resistor nenhum para encontrar. Então ela vai seguir o caminho dela até chegar de volta na nossa fonte de tensão. Pessoal, nisso aqui eu já mostrei para vocês o que é uma associação de resistores. Certo? Adnan, o que é que identifica isso aqui como uma associação de resistores? Percebam que no meu circuito eu tenho 1, 2, 3 resistores. Certo? Quando no meu circuito tiver mais de um resistor, certo? Então, nós temos uma associação de resistores. Perceberam? Então, ó, se o meu circuito finalizasse aqui, seria só um circuito simples com um único resistor. Ok? Mas, como eu estou identificando que tem mais de um resistor nesse meu circuito, então eu tenho uma associação de resistores. Adnan, na prática isso existe? Claro, existe. Você quer ver? Imagine a casa de vocês como sendo um circuito elétrico. Tá certo? A fonte de tensão vem através de lá, fornecida pela Coelba para vocês. Está lá a sua fonte de tensão. E aí a corrente elétrica vem lá passando pelos fios lá da sua casa. Certo? Quando ela chega aqui, ela encontra um aparelho elétrico. Certo? Aí ela encontra o primeiro resistor. Ok? Digamos que, sei lá, uma lâmpada. Aqui seja uma lâmpada que está lá ligada lá na sua casa. A lâmpada do seu quarto. Então a corrente elétrica veio, passou pelo primeiro, encontrou o primeiro resistor. Tá certo? Aí o que acontece? Ela segue, chega lá na frente, encontra uma outra lâmpada. Ok? E aí ela continua, encontra, por exemplo, lá ligado, sei lá, o liquidificador, como eu falei nesse instante. Então ele encontra a terceira. E aí existem vários aparelhos ligados. Existem vários aparelhos lá ligados em sua casa. Em cada ponto daquele ali vai oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. Perceberam?
Então, essa associação de resistores é o que mais acontece na prática. É o que mais a gente costuma ver no nosso dia a dia, tá certo? Só que tem um detalhe, tá certo? Tem um detalhe. Essa associação de resistores, ou seja, eu posso pegar vários resistores e colocar dentro de um mesmo circuito elétrico, mas eu posso fazer isso de duas formas. De duas formas. Eu posso fazer o que nós chamamos de associação em série e a associação em paralelo, que é essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Aqui nós temos uma associação de resistores em paralelo. Aqui nós temos uma associação em série. Vamos ver a diferença deles dois? Olha como é simples você identificar quando é que o meu circuito é uma associação em série ou quando é uma associação em paralelo. Venham aqui comigo, ó. Aqui está a minha fonte de tensão. Liguei a fonte de tensão, forneci tensão para o meu circuito, lá vem minha corrente elétrica. A corrente elétrica vem passando pelo fio, ó, o fio condutor. Quando chega aqui, encontra o primeiro resistor, R1. Passou, certo? Vou chamar aqui, ó, essa corrente elétrica de I1, essa daqui de I2, e essa daqui de 3. Só para chamar a atenção de vocês um detalhe aqui na frente. Tá certo? Então, a corrente elétrica passou por aqui, seguiu o caminho dela, passou pelo segundo resistor, seguiu pelo caminho dela, passou pelo terceiro resistor e seguiu sua viagem. Tá certo? Agora, vamos ver aqui na outra associação. Eu tenho aqui a minha fonte de tensão, a diferença de potencial, VAB, liguei, lá vem minha corrente elétrica novamente. Ó, quando eu ligo, a corrente elétrica aí vai passar pelo meu fio condutor, vai vir pelo fio condutor, aqui a corrente elétrica vindo, tá vendo a setinha vermelha? A corrente elétrica vem e chega nesse ponto. Ó, minha corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Os elétrons se movimentando de forma ordenada. Lá vem os elétrons, a fila de elétrons, a quantidade de elétrons chega aqui nesse ponto. Meus queridos, olha só o que é que vai acontecer. Quando ele chega exatamente nesse ponto, a corrente elétrica para aqui, olha e pensa. E agora? Para onde é que eu vou? Eu vou por aqui por cima? Eu vou por aqui pelo meio? Ou eu vou por aqui por baixo? Porque aqui são 3 fios condutores. E agora? O que é que a corrente elétrica vai fazer? Aí ela para, pensa e toma a seguinte decisão. Ó, se eu for por aqui, eu vou deixar esses 2 na mão. Se eu for por aqui, deixo os outros 2. Não é verdade? Então, sabe o que é que a corrente elétrica vai fazer? Ela vai se dividir. Ela vai se dividir. Uma parte dela vem por aqui, uma parte dela vem por aqui, uma parte dela vem por aqui. Ó, ela se divide. Perceberam? Então, esse pedacinho da corrente que veio por aqui, eu vou chamar de I1. Esse que passou direto, eu vou chamar de I2. E essa que veio por baixo, eu vou chamar de I3. A corrente elétrica se dividiu, certo? É isso que ela faz quando ela encontra esse ponto aqui. Parte vai por cima, parte pelo meio, parte vai por baixo. Adinã, se tivesse mais partes aqui, o que ela ia fazer? Ela se dividia totalmente até passar um pouquinho por cada um. Perceberam? Aí a corrente elétrica vem, ela passa por aqui, I1. Perceba que não é a corrente total que vai passar aqui. É só aquela partezinha que foi por cima. Quando ela chega aqui, ele encontra o resistor R1. A corrente elétrica I1 encontra esse resistor, mas ela passa e segue o caminho dela.
a corrente elétrica I1. A corrente elétrica I1 vem e desce. I1. A mesma coisa acontece com a parte da corrente elétrica I2. Ela segue por aqui pelo meio. Quando chega aqui, encontra esse resistor R2. A corrente elétrica, ó, chega aqui. Esse pedacinho que eu estou chamando de I2. Passa pelo resistor e segue o caminho dela. Aqui é a corrente elétrica I2. A parte que desceu por aqui, que eu estou chamando de I3, ele também vai chegar aqui, vai encontrar esse resistor, que eu estou chamando de R3, e vai passar pelo meu circuito. E vem a corrente elétrica I3. E ela vai passar pelo fio condutor. E aí eu quero a atenção de vocês para um detalhe. Ó, I1 foi por cima, I2 foi por aqui, I3 é por aqui. Só que, quando chega nesse ponto aqui, elas três vão se encontrar novamente. I1, I2 e I3. Eles se encontram de novo nesse ponto. Na hora que elas três se encontram aqui nesse ponto, se juntam novamente e formam aquela corrente total que saiu no início. Então, quando ele chega aqui, quando eles se encontram, agora eu volto a ter a minha corrente total, que eu estou chamando apenas de I. E aí, ó, ela já segue o restante do circuito, toda completinha de novo, até chegar aqui, novamente. Aqui chegou a nossa corrente elétrica de intensidade I total, como ele tinha saído aqui nesse ponto. Perceberam? Pessoal, a associação em série, na associação em série, a corrente elétrica, ela só tem um caminho para percorrer. Ela vai só encontra vários resistores, mas ela só tem um caminho. Ela não tem para onde se dividir, ela não tem para onde se desviar, ela não tem nada disso. Ela só tem aqui, ó, veio, passou, seguiu seu caminho, normal. Na associação em paralelo, a corrente elétrica vai chegar a um determinado ponto que ela vai precisar se dividir, tá certo? Para poder fazer com que todos os aparelhos do circuito funcionem, ok? Porque senão, esse aparelho não iria funcionar, ou esse, tá certo? Mas a corrente elétrica, ela é esperta, ela é inteligente, ela fez, ó, esse aparelho tem que funcionar, esse daqui também tem que funcionar, esse daqui também tem que funcionar. O que que a gente faz? Vamos dividir. Ó, uma quantidade vai por aqui, liga esse aparelho. Outra quantidade vem por aqui, liga esse aparelho. Outra quantidade vem por aqui e liga esse aparelho. Lá na frente a gente se encontra novamente e forma o total da corrente elétrica, ó, nesse ponto, quando eles se encontram totalmente de novo. Perceberam como é que funciona? Pessoal, vamos lá. Qual é a desvantagem desse camarada aqui? É que, se eu interromper a corrente elétrica aqui, se eu interromper ela aqui, o meu circuito para totalmente de funcionar. Como assim, Ednan? Imagine que aqui sejam 3 lâmpadas. Uma lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. A corrente elétrica vem. Se quando ele chegar aqui, essa lâmpada estiver queimada, a corrente elétrica não passa. Aí ela desiste do percurso. Aí o que acontece? Nem essa que está queimada acende, nem essa e nem essa. Nenhuma delas vai acender. Agora, se for na associação em paralelo, se aqui forem 3 lâmpadas, 1, 2, 3, e por exemplo, essa lâmpada aqui estiver queimada, sabe o que acontece? As outras 2 lâmpadas acendem normalmente. Sabe por quê? Porque
Esse pedacinho da corrente elétrica que vai passar por aqui, chegou aqui e, rapaz, não tem um para mim. E agora? Não tem problema, ele volta para o circuito normal. Agora, essa parte que veio por aqui, acende essa lâmpada. Essa parte que veio por aqui, acende essa outra lâmpada. Só quem não vai acender é a lâmpada que está queimada. Perceberam? Então, as outras duas acendem normalmente. Na associação em paralelo, em série, não. Adnan, e se for essa daqui que estiver queimada? Imagine que seja essa que queimou. Essa lâmpada queimou. E agora, essas outras duas aqui acendem na associação em série? Não. Nem essa que está aqui antes, nem essa. Nem essa. Se você tirar essa lâmpada daqui, ou ela queimou, ou você tirou, nem essa e nem essa não vão acender. Se for essa daqui que estiver queimada, nem essa também não vai acender. Perceberam? Perceberam? Se uma das lâmpadas estiver queimada, o meu circuito não funciona. Agora aqui não. Aqui, se for essa daqui que estiver queimada, essas duas acendem. Adnan, e se for essa daqui que estiver queimada, essa do meio? Ela não acende, que está queimada, mas essas duas aqui vão acender. E se for a de baixo que estiver queimada? Não tem problema. Ela não acende, mas essas duas aqui vão acender normalmente. Perceberam? Essa é a grande vantagem do circuito com associação em paralelo. Pessoal, vou dar um exemplo bem prático. Aquelas árvores de Natal. Você lembra daqueles pisca-pisca? Aquilo ali é uma associação de resistores. Onde cada um daqueles pisca-pisca, daquelas lâmpadazinhas lá, é um resistor. Tá certo? Antes, eles eram feitos dessa forma. Uma associação em série. A corrente elétrica ia passando por todos eles e deixando eles acesos. Acendia todas aquelas lâmpadazinhas. Só que vocês lembram que um pisca-pisca daqueles são várias lâmpadazinhas piscando ao mesmo tempo, não é verdade? Ou acesas ao mesmo tempo. Se uma daquelas ali queimou na associação em série, quando uma delas queimava, apagava o pisca-pisca da árvore de Natal toda. Você tinha que descobrir qual era a que estava queimada para poder trocar. Olha que trabalheira. Tinha que descobrir, sei lá, no meio de 50 lâmpadazinhas daquela no pisca-pisca, você tinha que descobrir qual era a que estava queimada. Ia tirando de uma por uma e testando para poder saber. Ou então, jogava logo aquele pisca-pisca fora e comprava outro. Certo? Aqui, na associação em paralelo, depois, né, que eles começaram a fazer os pisca-piscas associados em paralelo, com as lâmpadazinhas associadas em paralelo, facilitou, porque quando uma queima, ele só vai lá, só ela está apagada, as outras todas estão acesas. E só vai lá, tira aquela que está queimada, que está apagada, coloca uma nova e está tudo resolvido o problema. Certo? Perceberam como é que funciona? Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de associação de resistores. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Pessoal, o que foi que aconteceu com a corrente elétrica aqui na associação em série? Não tem ninguém queimado não, viu? Não tem ninguém queimado aqui não. Tá todas as três lâmpadas, os três aparelhos, né, funcionando bonitinho. A corrente elétrica veio, passou aqui, ligou esse, passou aqui, ligou esse, passou aqui, ligou esse, veio seguir o seu caminho normal. Beleza? A corrente elétrica na associação em série, isso é importante. Não esqueçam isso que eu vou anotar aqui agora. Na associação em série, a corrente elétrica, essa corrente elétrica I, ela vai ser igual a essa corrente elétrica I1, que vai ser igual a essa corrente elétrica I2, que vai ser igual a essa corrente elétrica I3.
Na associação em série, a corrente elétrica é a mesma que passa por todos os resistores. Tá certo? Já aqui, na associação em paralelo, a corrente elétrica, essa corrente elétrica aqui, ó, ela vai ser diferente, ó, e vai ser diferente de I1, ok? Ela vai ser diferente dessas outras correntes. Ela vai ser diferente de I2, que vai ser também diferente dessa corrente I3. Por que, Dinan? Que elas são diferentes? Porque você lembra que eu tinha uma corrente elétrica total e que ela se dividiu? Então, ó, digamos que aqui seja uma corrente elétrica, só para exemplificar, uma corrente elétrica e essa daqui, vou botar um valorzinho aqui de 9 amperes. Está dando para enxergar aí, né? 9 amperes. Ok? Quando ela chegou aqui nesse ponto, aí ele fez, precisamos nos dividir. Precisamos nos dividir. Preste atenção nesse detalhe. Parte vai por aqui, parte por aqui, parte por aqui. Como é que vai ser essa divisão? Vai mais por onde? Vai mais por onde? Vai mais por aqui, vai mais por aqui ou vai mais por aqui? Se e somente se, guardem essa informação do jeito que eu estou falando, se esses três resistores forem iguais, certo? Se os três resistores forem três resistores iguais, essa corrente elétrica vai se dividir de forma igual. Então, são 9 amperes que chegou aqui, 3 amperes vem por aqui por cima, 3 amperes vem por aqui e 3 amperes vem por aqui. Certo? Adina, e se eles forem diferentes, eles não vão se dividir em quantidades iguais? Não. Eles podem se dividir em quantidades diferentes? Pode. Se os resistores que eu tenho aqui forem diferentes. São eles quem vão dizer. Ah, os três são iguais. Os três são iguais? São. Então vamos nos dividir em quantidades iguais. Ótimo. Se os três forem diferentes, eles se dividem de forma diferente. Quem ganha mais, quem ganha menos, isso aí a gente vai aprender a fazer os cálculos depois e descobrir quanto é a resistência de cada um deles, a intensidade da corrente elétrica em cada um deles, tá certo? O que interessa pra gente aqui é que na hora que eu fizer I1, ó, I1 mais I2 mais I3, vai me dar o total de I. Ó, I vai ser igual I1 mais I2 mais I3. Perceberam? Então, ó, se forem diferentes, vamos lá, eles são diferentes. Então, por aqui veio 2 amperes. Ok? Se por aqui vieram 2 amperes, por aqui, digamos que vieram, sei lá, 4 amperes. Então, 4 e 2, 6. Por aqui, vieram 3 amperes. Isso aqui pode acontecer, Adnan? Pode. Pode. O que importa é que no total, ó, 2 que veio por aqui, mais 4 que veio por aqui, 6. 6 mais 3 que veio por aqui por baixo, 9. Me deu o total que nós tínhamos anteriormente. Perceberam? Então, ó, a intensidade da corrente elétrica total vai ser igual I1 mais I2 mais I3. Ainda vou colocar assim, ó, mais reticências. Por que reticências? Porque aqui no meu circuito só tem 3 resistores. Podia ter 10, 15, 20, 30, 50, não importa. Tá certo? Ela vai se dividir para todo mundo. Beleza? Aguarde um minutinho aí que eu já volto. Voltei. Então, olha só. Bom, isso é a corrente elétrica.
E quando nós falamos na tensão, VAB, ó, aqui eu tenho o meu resistor R1, aqui, para esse resistor R1, eu vou ter uma tensão V1, aqui eu vou ter uma tensão V2, aqui eu vou ter uma tensão V3. Nesses daqui é a tensão total do circuito. Se for uma tomada, 220 volts. Se for uma bateria simples daquela de carro, 12 volts. Tá certo? Se for uma pilhazinha pequena, 1,5 volts. E assim vai. Aqui é a tensão total. Aqui é a tensão que está sendo fornecida para cada um desses resistores. Tensão 1, tensão 2, tensão 3. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Eu vou chamar aqui, nesse resistor 1, eu vou chamar de tensão 1. Aqui tensão 2 e aqui tensão 3. É a tensão que está sendo fornecida para cada um desses resistores. V1, V2, V3, tá certo? Na associação em série, a tensão que vai ser fornecida aqui é diferente da tensão total. A tensão que vai ser fornecida aqui também é diferente da tensão total. A tensão que vai ser fornecida aqui também vai ser diferente da tensão total. Então, na associação em série, eu tenho isso aqui, ó, VAB é diferente de V1, VAB é diferente de V2 e VAB é diferente de V3. Certo? Não sei se apareceu aí na imagem, mas aqui é só diferente de V3. Tá bom? Já aqui, na associação em paralelo, olha o que é que nós temos, ó. A tensão total vai ser igual a V1, que vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3, que vai ser igual a quantos outros mais tiverem aqui. Aqui também vou botar uma reticências, certo? Ó, se a tensão fornecida aqui for uma tensão de 220 volts, aqui vai ser 220 volts, aqui vai ser 220 volts, aqui vai ser 220 volts. Se a tensão fornecida aqui for uma tensão de 110 volts, aqui vai ser 110 volts, aqui vai ser 110 volts e aqui vai ser 110 volts. Perceberam? Então, ó, na associação em paralelo, a tensão vai ser a mesma. Na associação em série, a tensão ela vai ser diferente. E aí, olha só o que acontece aqui, ó, para finalizar. VAB, a tensão total vai ser igual, ó, VAB vai ser igual V1 mais V2 mais V3 mais outros se tivessem. Tá certo? Ó, VAB, a tensão que vai ter aqui, por exemplo, 220 volts, ela vai se dividir. Sei lá, 60 volts para aqui, mais 80 volts para cá, mais não sei quantos volts para aqui. De modo que a soma total deles me dê os 220 volts, que é o que ele está fornecendo para o meu circuito. Perceberam? Meus queridos, isso aqui é essencial. Não esqueçam essas informações. Olhem, anotem. Ó, vou sair da frente para vocês olharem isso aí, para vocês poderem fazer as anotaçõezinhas de vocês e não esqueçam de forma alguma desses detalhezinhos que eu anotei aqui para vocês. Beleza? Assistam a aula, se tiver alguma dúvida, anotem as dúvidas e mandem para mim. Tá certo? Porque isso aqui é só o início dessa parte. Depois a gente vai fazer exercícios com isso aqui e eu vou falar sobre resistência equivalente em cada um deles e trelelê, tralalá. Tá certo? Pessoal, vem coisa quente aí na frente. Tá certo? Então, assistam essa aula, assistam uma vez, assistam duas, três, para ficar bem craque nessa primeira parte aqui,
porque na sequência vai vir coisa pesada para a gente discutir, tá certo? Ok, meus queridos? E não esqueçam, qualquer dúvida, mandem para mim. Depois a gente vai fazer exercícios com isso, eu só quero que vocês tenham